Como ler o relógio? Lendo a hora em um relógio analógico. Entenda como é dividido o relógio. Todo relógio é dividido em 12 seções ou partes. Na parte de cima, fica o 12. À direita dele, fica o 1, seguindo os números em sentido horário. Da direita para a esquerda, chega-se novamente ao 12. Esses números representam as horas. As seções que ficam entre os números representam segmentos de 5 minutos cada. Às vezes, há algumas linhas finas que dividem tais segmentos, representando os segundos. Use o ponteiro menor para ler as horas. A maioria dos relógios tem 2 ponteiros. O pequeno mostra as horas. Por exemplo, se o ponteiro menor apontar para o 1, é porque é 1 hora da manhã ou da tarde. Continue lendo para descobrir mais. Use o ponteiro maior para ler os minutos. Consulte-o para determinar quantos minutos já se passaram de determinada hora. Quando o ponteiro menor apontar para 12, é porque é 12 horas ou 00h. Se o maior apontar para 1, é porque são meio-dia e 1. Você também pode multiplicar o número apontado pelo ponteiro menor por 5 para calcular os minutos. Por exemplo, se ele estiver no 3, é porque já se passaram 15 minutos dessa hora. Se não conseguir fazer a conta, some 5 minutos para cada seção do relógio. Caso o ponteiro esteja no 1, passaram-se 5 minutos. Caso esteja no 2, passaram-se 10, etc. Se o ponteiro maior estiver entre 2 números, faça uma estimativa do horário. Por exemplo, se ele estiver entre 3 e 4, é porque passaram-se entre 17 e 18 minutos. Junte os 2 horários para falar a hora. Quando determinar a hora e os minutos, você vai descobrir o horário. Por exemplo, se o ponteiro menor estiver apontado para 1 e o maior para 3, é porque são 1h15 da manhã, 1h15 da manhã ou da noite. Aprenda a diferença entre AM e PM. Sistema de 12 horas. AM e PM se enquadram no sistema usado em países como Estados Unidos. Pouco comum no Brasil, mas ainda utilizado em determinadas situações. Não dá para saber a diferença olhando apenas o relógio. Você deve saber em que parte o dia está. Entre meia-noite e meio-dia. É AM. De meio-dia e 1 a 11h59 da noite. É PM. Por exemplo, se estiver de manhã e o ponteiro maior apontar para 9 e o menor para 12, são 9 horas AM. Lendo as horas em um relógio digital. Leia o primeiro número para determinar a hora. Relógios digitais apresentam 2 números, geralmente separados por 2 pontos. O primeiro representa a hora. Se for 2, por exemplo, é porque são 2 horas. Leia o número depois dos 2 pontos para determinar os minutos. Por exemplo, a 1h11 da manhã. Já se passaram 11 minutos desde que essa hora começou. Junte os 2 horários para falar a hora. Depois de ler ambos os números, você vai saber que hora é. Se o relógio apontar 2h11 da manhã, é porque são 2h11. Determine se é AM ou PM. Sistema de 12 horas. Alguns relógios digitais, principalmente os importados, informam se é AM ou PM. Se não for o caso do seu relógio, olhe em que período do dia se encontra. AM é para a madrugada e a manhã. PM é para a tarde e a noite.
aprendendo a ler as horas em relógios variados. Entenda como funcionam os algarismos romanos. Alguns relógios trazem esses algarismos. Então é importante aprender de 1 a 12. O I representa o 1. O V representa o 5. E o X representa o 10. Se um símbolo aparece antes de outro, é porque é subtraído. Se aparece depois, é somado. 1, 2 e 3 são, respectivamente, I, I. 4 é IV. O I é subtraído do V, que representa 5. 5 é V e os números entre 6 e 8 são marcados pela adição do I à frente. VI para 6. VI para 7. VI para 8. 10 é X. 11 e 12 são representados da mesma forma que os anteriores, com um I à frente do X, respectivamente. Leia um relógio sem números. Nem todo relógio tem números. Alguns trazem símbolos para as horas. Começando no topo, memorize o que representa o 12. Depois, avance para a direita e conte 1, 2, 3, 4, etc. Para descobrir que símbolo representa cada hora. Converta a hora do sistema militar em hora civil. Alguns relógios digitais são escritos no sistema militar, algo não tão comum no Brasil. Mas, assim como a MIPM, que pode ser encontrado, mas não é difícil fazer a conversão. De 13 horas à tarde. O sistema funciona da mesma forma. Depois da tarde, é preciso pensar um pouco. Números menores que 10 são marcados com um zero à esquerda. Por exemplo, 21 horas seriam 0900. Subtraia 1200 da hora para determinar horários que não comecem com zero. Por exemplo, 1300 menos 1200 é 100. Portanto, 1300 é igual a 13 horas.